Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Seja Mestre em Lidar com Pessoas. Aqui você vai aprender a encontrar a pessoa certa para cada cargo e vai saber delegar sem mistério. Você que é líder, fica aqui comigo, que no programa de hoje eu vou falar sobre o que é esse tal de perfil comportamental e para que isso serve na minha liderança, Marcela. Por que eu tenho que saber desse assunto para liderar? Então fica aqui que eu vou te contar. Vamos lá. Você já para observar, tá? No seu dia a dia, na sua família, como que as pessoas são. Existem pessoas super comunicativas, que elas falam muito, né? Já observou? Com certeza você tem uma prima, uma amiga e um liderado que é assim. Aí tem aquela pessoa que é super detalhista, que é super metódica, que faz uma coisa de cada vez, que é tranquila e que é mais reservada também, certo? Certo. Aí a gente já tem dois tipos de pessoas. Aí a gente tem aquela pessoa que adora um desafio, que adora uma competição. Sabe aquele seu liderado que você coloca um desafio na mão dele e ele fica feliz da vida, ou você coloca uma competição, ele super animado? Então, essa é um terceiro tipo de pessoa. E aí a gente tem um quarto tipo de pessoa, que é aquela pessoa calma, aquela pessoa tranquila, que o mundo está caindo, mas ela está com a paz reinando na vida dela. Ela adora ouvir os outros, ela adora servir as pessoas, né? Então a gente viu aqui que existem quatro tipos de pessoas. E cada uma dessas pessoas, diante de um desafio, diante de uma situação no dia a dia, aí no trabalho, na casa, essa pessoa ela vai agir de uma forma diferente. Por quê? Porque cada uma delas tem um perfil diferente. Cada uma dessas pessoas que eu descrevi para você, ela tem um perfil diferente, por isso que ela é assim. Quer ver uma coisa? Vamos lá. Na sua equipe, né? Quando você chega e você fala assim, gente, temos um projeto novo. Aí aquele que é super falante já começa. E aí, como é que vai ser? Não sei o que. Começa a fazer mil perguntas, né? Porque ele adora falar e ele quer saber do novo projeto. Aí o detalhista começa a pensar, começa a observar e te faz algumas poucas perguntas para saber como é que vai ser esse projeto, o que vai acontecer nele, qual vai ser as coisas erradas que podem vir, né? Porque o detalhista ele sempre pensa no que pode dar errado. Aí vem aquele que é mais quieto, vai ficar só observando, vai ouvir tudo, não vai falar nada, vai ficar meio assim, tipo, um projeto novo, vai ficar até meio receoso, assim, porque mudanças repentinas para ele não é uma coisa muito legal. E aí tem aquele que adora o desafio, que achou o máximo e quer saber quando é que o projeto vai começar. Não é assim que funciona? É assim, né? Exatamente assim que funciona no seu trabalho. Só que aí, o que acontece? Eu sei que você, como líder, você sabe muitas coisas sobre os seus liderados. Mas talvez tenha alguma coisa que você não sabe, que é o perfil comportamental dele. E aí, quando você não sabe sobre o perfil comportamental do seu liderado, o que acontece? Você muitas vezes não tem uma comunicação assertiva com ele. Você muitas vezes não consegue motivá-lo a fazer aquilo que você quer ou aquilo que é preciso fazer. Muitas vezes você não sabe nem como lidar com ele, ou às vezes porque é uma pessoa muito difícil, às vezes porque é uma pessoa muito fechada, às vezes é uma pessoa muito questionadora, às vezes é uma pessoa muito detalhista, às vezes é uma pessoa que você tem que estar sempre empurrando, né? Por esses motivos, né? Por não saber essas coisas, Então, o que acontece? Quando você não sabe do perfil dos seus liderados, você não sabe lidar com eles nessas questões. Então, é por isso que eu trouxe esse assunto aqui para você. Porque a partir do momento que você começar a identificar o perfil dos seus liderados, muita coisa vai mudar na sua liderança. Primeiro, que você vai se tornar um líder melhor. Segundo, que você vai conseguir identificar se esse liderado está no cargo certo, o que está acontecendo com esse liderado que ele não está produzindo bem, o que está acontecendo que ele está desmotivado, né? Por que você fala e ele não faz aquilo que você está pedindo? Então, tudo isso você vai começar a entender a partir dessa aula aqui sobre o que é perfil comportamental, tá? Bom, mas aí você deve estar se perguntando, Marcela, da onde você tirou essa questão de perfil comportamental? A ciência estuda sobre o comportamento humano há anos, desde a Grécia, os gregos já tinham essa curiosidade para entender por que algumas pessoas reagem de uma forma, por que outras reagem de outra forma. E aí, o doutor William Marston, que é um teórico e é um psicólogo, ele foi quem criou também o detector de mentiras e ele também foi quem criou a personagem
da Mulher Maravilha, ele ficou muito famoso por ter criado ela. Ele criou a teoria dos perfis, porque ele buscava entender como é que o ambiente impactava nas decisões de cada ser humano. Quando ele começou a estudar isso, ele identificou que existem 4 perfis comportamentais no mundo, né? E aí, Marcela, mas quais são esses perfis? Vamos lá. É o executor, o comunicador, o planejador e o analítico. Quando o Dr. William Marston descobriu isso, ele descobriu que cada um dos perfis agem de maneiras diferentes, de acordo com o ambiente, de acordo com a situação, né? E o mais legal é que, na verdade, todos nós temos os 4 perfis. Só que nós temos predominância, nós temos 2 perfis, 2 ou 3 perfis que são predominantes na nossa vida, ou seja, a gente usa mais esses perfis na nossa vida e os outros a gente usa menos. Qual é o segredo das pessoas que são mestres em lidar com pessoas, as pessoas de sucesso, os líderes de sucesso, os líderes que conseguem liderar de uma forma mais certeira? Eles conseguem identificar o perfil dos seus liderados e eles conseguem usar cada perfil de acordo com cada situação. Quando você sabe que você tem um desafio pela frente e você entende de perfil comportamental, você sabe que naquele momento você tem que usar o perfil do executor, que é o perfil que gosta de desafio. Então o segredo é eu saber qual é o perfil para aquela situação. Quando eu sei disso, eu consigo tomar decisões muito melhores e decisões muito mais assertivas. Então, entender de perfil comportamental é se tornar um líder muito melhor, é conseguir fazer com que cada liderado haja da forma que ele pensa e que ele percebe as coisas, porque você consegue, você fala assim, eu entendi de perfil, então eu sei que esse liderado necessita disso aqui, eu sei que esse liderado precisa dessa comunicação. Então, quando você tem esse conhecimento, muita coisa melhora na sua vida. E agora, o que eu quero te explicar? Eu vou explicar aqui hoje um pouco sobre esses 4 perfis. Vou fazer um resumo aqui dos 4 perfis e isso vai começar a te ajudar a entender quais são os perfis dos seus liderados, tá? Então, se você quiser, já pega papel e caneta para anotar aí, que eu vou falar agora um pouquinho sobre cada um dos perfis. Então, vamos lá, para a gente começar, o primeiro perfil que eu vou falar aqui é do executor. Então, quem são os executores? São aquelas pessoas que adoram desafio, adoram uma competição. Gente, eles têm muita energia, são assim, ligados nos 220. Tudo que eles falam que eles vão fazer, eles vão dar um jeito e vão resolver. Eles adoram resolver problemas. Você coloca um problema na mão dele, ele vai dar um jeito de resolver. Ele vai ver uma maneira de tomar uma atitude para resolver aquela situação. Tá? Eles chegam no lugar já liderando. É uma coisa natural do executor. Ele lidera assim de uma forma tranquila. Não dói para ele liderar. Na verdade, é um prazer para ele liderar e comandar as outras pessoas. É uma coisa dele, tá? Mas é claro que às vezes ele tem um autoritarismo um pouquinho ruim, né? Uma coisinha às vezes um pouquinho chata, às vezes ele é um pouquinho grosseiro ao falar, às vezes ele é uma pessoa sem paciência, né? Vou dar um exemplo aqui que a gente pode pegar de personalidades assim que tem um auto-executor. Bernardinho do vôlei é um auto-executor, né? Quando a gente via ele lá com o time, vamos embora, vamos fazer, vamos acontecer, exigente com o resultado, né? Se a gente for para a parte de filmes e séries, né? Na série do Casa de Papel, a gente vê o Berlim lá, que é um dos personagens da primeira temporada. Então ele também, né, ele é uma pessoa, ele tem um raciocínio muito rápido, muito lógico, eles conseguem fazer com que as outras pessoas façam o que ele quer, então ele tem esse lado, né, um pouquinho manipulador, vamos dizer assim. E tem outra personagem também do Diabo Veste Prada, a Miranda, é um auto-executor, né, quer tudo muito bem feito, quer as coisas pra ontem, não importa, você tem que dar um jeito pro executor assim, dê um jeito de como fazer isso. Por que ele pensa assim? Porque ele sabe que ele vai resolver, então na cabeça dele a outra pessoa também vai resolver.
Então, por isso que o executor é uma pessoa muito rápida, é uma pessoa que não tem paciência quando você fica falando detalhe por detalhe das coisas, isso incomoda ele, porque tempo é uma coisa preciosa para o executor. O executor, ele não quer perder tempo. O tempo para ele vale ouro. Então ele tá sempre correndo, ele tá sempre querendo fazer as coisas para ontem. Ele é meio viciado em trabalho, se deixar ele trabalha muito. É uma pessoa que tem muita disposição para trabalhar, né? Então é um trabalhador nato, tá? Mas assim, ele gosta de ser independente, ele odeia das pessoas ficarem independentes dele, né? Ele gosta de autonomia, ele gosta de uma rotina mais flexível, né? E aí, quando a gente vai ver, com certeza você que é líder, você tem algum liderado nessa característica, ou você tem algum líder, algum gerente acima de você que, né, tem essa característica. A gente vê muitos líderes e muitos gerentes de empresa com um perfil do executor. A gente vê muitos empresários, né, grandes empresários do Brasil, do mundo, têm esse perfil, tá? É uma tendência porque eles gostam muito de desafio. Uma pessoa próxima de mim, meu pai é um alto executor, né? Uma pessoa que foi concursada pública, saiu do concurso público, abriu o negócio dele, tem o negócio dele. Então, assim, é uma pessoa que não para, ele tem muita energia, né? Meu pai hoje fez 75 anos e ele não para quieto. Tá sempre fazendo alguma coisa, tá sempre pra lá e pra cá, caminhando. Isso é uma característica muito forte do executor, né? Por mais da idade que ele seja, pode ser novo, pode ser mais velho, ele sempre tem uma energia que a gente não sabe de onde que eles tiram. A gente tá cansado e ele tá lá. Parece que ele liga parece que ele dá uma recarregada na tomada e continua. Então, esse é o executor, né? Quando a gente olha pros filmes também, para séries, que nem eu dei o exemplo aqui do Berlim, o exemplo da Miranda, do Bernardinho, né, que a gente vê que todos eles têm essa característica de muita energia e de gostar de desafio, né? Então comece a observar aí na sua equipe quem são os executores. Bom, agora a gente vai para o próximo perfil, que é o perfil do comunicador. Quem são os comunicadores? São aquelas pessoas que adoram conversar. Ele conversa com todo mundo, ele conhece todo mundo da empresa, sabe? Aquela pessoa que conversa com a galera lá dos serviços gerais, conversa com a galera do financeiro, é aquela pessoa que conhece o pessoal lá do RH, que conhece o pessoal do marketing, que conversa até com o presidente da empresa. Ele passa em todos os setores, ele conversa com todo mundo, ele é super comunicativo. Dentro da equipe, ele consegue influenciar as pessoas a fazer o que ele quer, ele é bem persuasivo, ele tem muitas ideias, ele é muito criativo, só que tem um detalhe. Às vezes ele tem umas ideias tão mirabolantes que na hora da gente botar em prática, essa ideia não dá muito certo. Né? Por ele ser muito criativo, por ele ter muita iniciativa, às vezes ele tem umas iniciativas que quando você vai ver na prática não dá certo. Então tem que cuidar com essa criatividade do comunicador, tá? Uma outra coisa dentro da equipe, ele tem essa coisa de persuadir as pessoas, as pessoas vão muito com ele, né? Ele consegue unir as pessoas, ele consegue fazer com que as pessoas se integrem também. Só que tem um detalhe, ele pode fazer isso pro bem, como ele pode fazer isso pro mal, ficar falando mal do chefe, ficar falando mal do líder, ficar falando mal do colega. Então ele tem que cuidar. Se você tem um comunicador que ele não tá sendo bem cuidado, ele pode influenciar ao contrário daquilo que você queria, tá? E aí tem umas coisas também, né, gente? O comunicador, por ele ser muito falante, ele não é uma pessoa detalhista. Então, às vezes, ele perde o foco muito rápido com as coisas, né? Quando ele vê que tá fazendo um trabalho aqui, daqui a pouco ele tá lá mexendo no celular, daqui a pouco ele tá lá conversando com alguém, então a gente tem que estar sempre puxando ele, falando, vamos terminar aqui, vamos fazer isso aqui, né? Porque ele se desfoca muito rápido. Ele é uma pessoa também que tende a chegar atrasado nos lugares, né? Porque às vezes fala demais, se enrola demais, então também pode ser um pouquinho bagunceiro com as coisas, com a mesa dele, né? Se ele é um autocomunicador, ele pode ter essa bagunça assim, predominante na vida dele. É uma pessoa super sociável, né? Ele ama estar com pessoas, ele odeia trabalhar sozinho, ele tem essa necessidade de conversar com o outro, ele tem essa necessidade de expor as ideias dele, ele precisa de pessoas. Se você tem um comunicador na sua equipe e você colocou ele para trabalhar sozinho, meu amigo, essa pessoa está sofrendo demais. Essa pessoa está muito triste. Essa pessoa daqui a pouco vai pedir pra sair, né? Lembra no vídeo que eu contei lá da minha história, que eu pedia pra sair dos trabalhos? Por quê?
porque os meus chefes não entendiam a minha necessidade de conversar, a minha necessidade de expor as minhas ideias, né? Me botavam na frente de um trabalho para ficar 8 horas ali, e aí o que acontecia? Me desanimava. Né, não me dava desafio. O comunicador também gosta de desafio. O comunicador, ele também gosta de competição, de fazer coisas diferentes, gosta de uma rotina flexível, né? Como ele perde o foco com facilidade, ele tem que estar sempre fazendo coisas diferentes. Isso anima ele, né? Agora, se eu não dou essas coisas para esse comunicador, o que vai acontecer? Ele vai desanimar. Ele não vai querer mais. E aí, exemplos de pessoas, né? De pessoas famosas e de séries aí. Ivete Sangalo é um exemplo de uma comunicadora, né? O jeito que ela lida com o público, ela é engraçadíssima, né? O comunicador, eles têm esse lado muito engraçado, eles são aquela amiga que chega no lugar, ela preenche, né? Aquele liderado que chega, bom dia, tudo bem, como é que você tá? Ele tem uma energia muito pra cima, ele é muito positivo, tanto que quando o comunicador, ele tá quieto, que ele não tá falando naquele dia, algum problema ele tem. A gente sabe, fulano tá muito quieto, aconteceu alguma coisa. Ou ele tá planejando alguma coisa, ou realmente aconteceu alguma situação, ele brigou com alguém, ele tá chateado com alguma coisa, e aí ele fica muito quietinho, que é uma coisa rara de acontecer, né? Então, assim, quando o comunicador está quieto, é porque alguma coisa está acontecendo com ele, né? Então, é um ponto que você pode ver aí com o seu liderado. Agora, assim, ele também tem um problema de, às vezes, completar tarefas, né? Como ele perde o foco com facilidade, às vezes ele não completa aquilo que você pediu. Então você tem que falar, fulano, e aí, terminou? Colocar prazos para ele, colocar datas para ele, né? Ajudá-lo nessa questão de não perder o foco e de entregar aquilo que precisa ser entregue, né? Outra coisa, às vezes ele fala demais, às vezes ele fala sem pensar, às vezes na reunião ele abre a boca e não deveria ter aberto a boca naquela hora. Então às vezes você tem que dar um puxãozinho de orelha, numa boa, falar assim, fulano, eu sei que você tem várias ideias, eu sei que você quis ajudar, mas tem momentos que é melhor a gente falar isso depois da reunião, né? Então, assim, saber falar com o comunicador é uma forma que vai te ajudar muito. Por quê? Porque senão você acaba perdendo ele. Lembra que eu falei que ele pode manipular, né? Ele pode influenciar a equipe para o lado positivo, como ele pode influenciar para o lado negativo. Então, se você ficar falando com ele que ele não pode, que ele não pode, ele vai começar a ficar chateado com você. Então, vamos fazer isso aqui de uma forma diferente? O que você acha? Em vez de... Eu vi que você teve uma ideia maravilhosa lá na reunião, mas infelizmente não foi o momento certo. Quando tiver assim, vamos terminar a reunião e vamos conversar entre a gente, sabe? Então, saber lidar com esse comunicador vai ser muito bom, vai ser muito a seu favor, porque ele é uma pessoa que vai te ajudar a unir a sua equipe. Bom, aí a gente vai para o próximo perfil, que é o perfil do planejador. Quem são os planejadores? É aquele liderado que ele ama fazer parte da equipe. Ele é super constante, ele é paciente, ele é super planejador, ele planeja todos os passos que ele vai dar. Porém, quando um passo não dá certo ou alguma coisa acontece, isso desestabiliza ele, né? Lidar com mudanças repentinas é algo que o planejador não gosta, né? Saiu ali do planejamento dele, é uma coisa que estressa ele, né? Por ele ser muito calmo, por ele ser muito tranquilo, ele não fica estressado, brabo, assim, igual o executor. Mas ele fica um pouquinho inquieto, ele começa a ficar um pouquinho ansioso, porque aquilo saiu um pouquinho fora daquela ideia que ele tinha pensado, né? Então, é um profissional, o planejador, que ele é muito confiável, ele é muito tranquilo. No meio do caos, ele consegue ter paciência, ele consegue se manter ali. Só que com as mudanças, ele não gosta muito de mudança, né? Ele é super pacífico, ele é super tranquilo, ele gosta de servir, né? Então é uma pessoa que gosta de servir o líder, que gosta de servir as outras pessoas, né? É uma paixão dele servir. Assim como do executor é liderar, do planejador é servir, né? Só que aí, qual é a situação que a gente tem ali? É uma pessoa que muitas vezes ele começa, mas ele faz as coisas, mas ele não tem uma iniciativa de começar. Então, muitas vezes a gente tem que dar um pontapé inicial no planejador para ele começar as coisas. Às vezes ele demora para tomar uma decisão, às vezes ele demora para começar um trabalho, porque ele fica muito, eu preciso fazer isso. Ele fica muito planejando e às vezes ele não coloca em prática. Então, às vezes é aquela pessoa que a gente tem que dar um empurrão, sabe? Aquele liderado que você tem que estar sempre empurrando, sempre falando, vamos fazer, vamos não sei o quê. Provável que ele seja um planejador. E outra característica do planejador é que assim, quando você dá um feedback que ele não gostou muito, ou você chamou a atenção dele de alguma forma, ele vai ficar bicudo, ele fica meio que sem falar com você alguns dias, tá? Ele tem uma coisinha de guardar um pouquinho de rancor das situações, tá? Ele também não gosta muito de correr risco, então ele sempre vai procurar trabalhos que vão dar uma estabilidade para ele.
Então, concurso público, empresas que têm um plano de carreira, né? Ele sempre vai buscar esses tipos de trabalho que dê segurança. Segurança é uma palavra muito necessária para um perfil do planejador. Ele precisa se sentir seguro naquele ambiente para ele até produzir melhor, tá? E assim, muitas vezes, por ele ser muito calmo e muito pacífico, às vezes ele é um pouco lento para fazer algumas atividades. Então, também cuidar qual é a atividade que você vai dar para o planejador. Se é uma coisa que você precisa para ontem, não é para ele, é para o executor. Você está vendo aqui que como é importante você entender o perfil dos seus liderados, né? A gente já falou de 3 até aqui, e vocês estão vendo que cada um pensa e age de uma maneira diferente. E por isso que muitas vezes você não tem uma equipe produtiva, você não tem uma equipe assim que está fluindo, que está em unidade, porque às vezes as pessoas estão nos lugares errados. Né? Às vezes você botou um planejador para fazer coisas que deveria ser um executor, para fazer coisas para ontem. Essa pessoa está sofrendo demais, porque essa pessoa precisa se planejar, essa pessoa precisa seguir um passo a passo, né? Ela funciona desse jeito. Né? Então, quando você entende o perfil do seu funcionário, você entende que ele é um planejador, você começa a entender quais são as necessidades dele. E a necessidade de um planejador é fazer as coisas uma coisa de cada vez. É ter uma rotina, é trabalhar de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Bom, e de personagens muito conhecidos do perfil do planejador, são elas. A Rachel, do Friends, né? Ela é muito planejadora, tá sempre querendo ajudar, apaziguar, calma, né? E a dona Nenê da Grande Família também é uma personagem que tem o perfil do planejador, né? Então, depois identifica aí na sua equipe quem são os planejadores da sua equipe, tá bom? Agora a gente vai pro próximo, que é o perfil do analítico. Sabe aquela pessoa super metódica, assim, super detalhista, que só abre a boca quando ela tem certeza, que ela é mais na dela, que ela é reservada, que ela não fala muito, né? Que ela fala assim só quando ela realmente acha necessário falar, né? Ela até se incomoda um pouco com a questão do comunicador que fala demais, né? Ela até se irrita um pouquinho com essa situação porque ela gosta de ficar no lugar dela, ela gosta de ficar um pouco sozinha, ela gosta de ficar na dela, ela gosta de trabalhar mais sozinha, né? O perfil do analítico, ele tem essa necessidade de ficar na dele, né? Então ele não é muito de querer ficar com os outros, de estar ali no meio, né? Ele gosta de analisar as coisas, ele gosta de seguir um cronograma, de seguir um passo a passo, ele odeia fazer as coisas sem saber por que ele está fazendo aquilo, ele quer entender por que das coisas, ele é bem questionador, né? Ele é uma pessoa muito racional, ele é muito lógico, as coisas têm que fazer sentido para ele querer se motivar. Né? Então esse é o perfil do analítico, né? Ele sempre faz muito boas perguntas, ele é muito disciplinado, né? Muito organizado, a mesa dele sempre impecável, as coisas separadas por cores, por tamanho, né? Mas aí é aquela pessoa que às vezes quer dados, quer em excesso, que não tem necessidade, ele quer saber tintim por tintim do projeto, né? Ele às vezes tem problema de relacionamento por ser tão certinho, sabe? Às vezes ele não consegue, às vezes, lidar com outra pessoa na equipe, por ou ser muito tímido, por ser muito na dele, por ter essa coisa de ser muito certinho, não consegue lidar com o outro, né? Então tem às vezes uma dificuldade aí de ter relacionamentos dentro da equipe. Ele também não gosta muito de correr risco, né? Ele tem uma coisa que ele planeja demais e ele não entra em ação. Isso é algo que para o perfil do analítico. Ele planeja, ele calcula, ele faz tudo, mas na hora de botar, né, o pé na ação, na hora de botar o pé na água, ele desiste. Né? Então é algo que você tem que ajudar esse liderado a trabalhar, porque ele é uma pessoa que ele é uma pessoa assim que ele gosta de estudar muito, né? Ele gosta então muito de trabalho burocrático, ele ama uma planilha. Ele ama botar tudo direitinho, tudo em ordem, né? Mas às vezes a colocação de colocar tudo em ordem, de tudo perfeito, na hora de colocar em prática ele não vai, ele fica com medo. Então é algo que você tem que ajudar o seu liderado, tá? Ele é muito crítico com ele, consequentemente ele é muito crítico com os outros, né? Então muitas vezes ele vai ser, às vezes até arrogante ao falar, quando ele é contrariado, tá? O analítico tem essa questão. E ele também é um pouco inflexível,
Os analíticos têm essa questão de serem um pouco inflexível. Quando eles querem uma coisa, eles querem aquilo e ponto final. Né? Vai ser do jeito deles e da forma que eles pensaram. Então também a gente tem que ter uma flexibilidade com esse perfil. É um perfil que necessita de muitas informações para começar um novo projeto, né? Ele sempre vai ser aquele da equipe que vai pensar no que pode dar errado no projeto, porque ele tem esse raciocínio, o que pode dar errado, o que a gente pode ter no percurso aí que pode dar algum problema. Ele tem esse raciocínio, o que pode dar, que não vai ser muito bom. Então ele sempre pensa dessa forma, né? E ele também, ele odeia errar, odeia, e ele também internaliza sentimentos. Então, ajuda esse perfil, né, a elaborar essas questões aí. A gente tem que ajudar o analítico primeiro a saber lidar melhor em equipe, né, a querer estar ali com os outros, a querer ser mais sociável e a entender que ele pode errar e que tá tudo bem e que as coisas não precisam estar perfeitas para começar, né, porque a perfeição do analítico às vezes é uma perfeição que não existe. Então, se às vezes não tiver do jeito que ele quer, ele não quer começar, mas não dá, né? No mundo não é assim, né? Erros vão acontecer, coisas vão acontecer e ele tem que estar ciente disso, tá? Então é algo que a gente tem que trabalhar com o liderado que é analítico. Bom, então esses foram os 4 perfis comportamentais. Eu tenho certeza que na sua equipe tem algum desses perfis ou tem todos os perfis. Agora eu quero te contar quais são as vantagens que você tem de saber qual é o perfil de cada um dos seus liderados. Primeiro, você vai diminuir a rotatividade de funcionários, se entra e sai de funcionário dentro da sua equipe. Por quê? Porque você vai entender que esse perfil serve para esse cargo. Olha que maravilha. Depois, você vai aprender a se comunicar de maneira efetiva com cada liderado. Você vai entender que o executor, ele quer que você seja rápido. Já o analítico quer uma comunicação mais detalhada, né? Então, assim, olha que interessante saber disso. Olha como isso facilita o seu dia a dia, né? Outra coisa, você vai conseguir encaixar cada liderado num cargo e numa função que combine com o perfil dele ou que combine com aquele projeto. Olha, muitas vezes a gente coloca uma pessoa num projeto achando que ela vai dar certo e ela não dá, porque ela não tem o perfil para aquele projeto. Então, facilita muito a vida, né? Tem uma outra coisa. Entender o perfil dos seus funcionários, você vai formar uma equipe complementar. Porque tem projetos que eu vou precisar dos 4 perfis. Tem projetos que eu vou precisar mais dos analíticos, tem projetos que eu vou precisar de um analítico, de um comunicador e de um planejador, né? Então, quando eu entendo do perfil, eu sei criar equipes complementares, eu sei criar equipes produtivas, eu sei criar equipes que realmente vão fazer aquele projeto fluir, né? Eu sei que essa pessoa que nesse projeto, nesse cargo desse projeto, ela vai fazer o negócio fluir, né? Então, entender de perfil, olha quantas vantagens você como líder ganha quando você entende desse assunto. E uma outra coisa que ajuda muito a entender de perfil é na hora da contratação, né? Quando você faz contratação errada por causa de perfil, lá na frente você vai ter problema. É o que a gente falou, você vai ter problemas com pessoas desmotivadas, com pessoas que não querem fazer aquilo que foi proposto, porque a pessoa tem um perfil e o cargo era para outro perfil. Então, quando você entende de perfil comportamental, você consegue fazer contratações certeiras. Você consegue entender que essa pessoa é para esse cargo ou não. Isso é uma vantagem maravilhosa, né? Como líder, parar de fazer contratação errada é muito bom. Olha um exemplo quando você entende de perfil e você vai fazer contratação. Olha que interessante. Preciso contratar alguém para a área de vendas na minha equipe, né? A gente vai ter agora um projeto na área de vendas e eu preciso contratar pessoas para essa área. Qual é o perfil indicado para vendas? O comunicador. Porque ele gosta de estar com pessoas, ele gosta de falar, lembra que ele gosta de influenciar, ele gosta de falar do produto, ele vai estudar o produto, ele vai querer que as pessoas comprem, né? Ele vai influenciar as pessoas a comprarem daquele jeitinho dele, daquele jeitinho de querer falar com todo mundo, né? Ele vai mostrar para todo mundo o produto. Então, olha que interessante saber. A mesma coisa, vamos dar um outro exemplo. Ah, você quer fazer uma contratação para a área de finanças, uma área burocrática. Quem que combina com essa área burocrática? O planejador ou o analítico, né? Que gostam de fazer as coisas, uma coisa de cada vez, que gostam de planilha, que gostam de uma organização,
né? Entende? Olha a diferença. Agora, sabe uma coisa que eu vejo muito que acontece com os líderes? O comunicador, como ele é muito bom, ele fala muito, ele consegue se expressar muito bem, muitas vezes ele vai para uma entrevista de emprego para um cargo desse de finanças, tá? E ele realmente precisa do trabalho. E ele vai ser tão bom na fala, ele vai persuadir tão bem que você vai acabar contratando ele. Só que na hora do trabalho, no dia a dia, ele vai se desmotivar. Por quê? Porque ele está trabalhando sozinho, ele está lidando com números, com burocracia, que é algo que ele não gosta. Então eu vejo muitos erros na hora da contratação, pessoas contratando pessoas com perfil do comunicador para áreas burocráticas, né? Por causa que o comunicador tem esse poder de persuasão e ele acaba te persuadindo na hora da entrevista. Então você tem que cuidar com isso, né? Então essa é uma dica muito boa. Presta bastante atenção na hora de fazer a contratação. Se você está conversando com um comunicador, se é uma pessoa muito falante, que fala muito bem, que não sei o que você vê que ela tá querendo vender muito bem o perfil dela, cuida que talvez ela não é para esse cargo que você está querendo, que no caso deu exemplo aqui, que seria um cargo mais voltado para a área de finanças, tá? Então, entender disso te leva para um próximo nível de liderança, certo? Quando você tem essa bagagem de conhecimento de perfil comportamental, muda muito o jogo, né? Da sua equipe, da sua liderança e o seu próprio modo de enxergar você, né? Você como líder, qual é o seu perfil? Como que você está exercendo a sua liderança? Você está sendo um bom líder? Né? Você também começa a enxergar você, né? Quando a gente estuda o perfil comportamental, a primeira coisa a gente tem que entender o nosso perfil. Qual é o seu perfil como líder? Quando você entende isso, muita coisa muda também. Bom, e agora eu quero te dar um exercício para você fazer aí com a sua equipe. Eu quero que você identifique quais são os perfis que tem na sua equipe. Então, Marcela, como é que eu vou identificar? Primeiro, se tem aquela pessoa que fala demais, que conversa com todo mundo, que perde o foco com facilidade, provável que ele é um comunicador. Se é aquela pessoa totalmente detalhista, que faz boas perguntas, que gosta de ficar na dele, que é mais quieto, mais reservado, provável que ele seja o perfil do analítico. Se é aquela pessoa que é prática, objetiva, rápido, tem muita energia, gosta de competição, provável que ela é do perfil do executor. E se ela é aquela pessoa calma, boa ouvinte, que segue regra, que gosta de fazer parte da equipe, ela é provável que ela seja um planejador. Então, faz esse exercício, identifica aí, começa a identificar quais os perfis dos liderados, dos seus funcionários. Por quê? Porque você vai começar a entender que tipo de equipe você tem. Você vai começar a entender se essas pessoas estão no lugar certo ou não. Você vai começar a entender como que você se comunica com cada um deles. Você vai começar a perceber o que motiva e qual é a necessidade de cada um. Então, o primeiro passo é isso, né? Identifica aí quais são os perfis dos seus liderados. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Faça esse exercício. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito, você como líder. Você vai começar aí a fazer algumas mexidas, talvez, na sua equipe a partir desse conhecimento. Tá bom? Um beijo e até a próxima!